Aleluia. 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 Glória a Deus. Pai, te damos graças, Senhor. Oh, Pai, pela tua presença, Pai, grandiosa, Pai, nesse lugar. Obrigado, Pai, pelas manifestações do teu Espírito, Pai, operando, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque tu nos ensina todas as coisas. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Aleluia. 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 Boa noite, queridos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Passaram bem a semana que passou, né? Fim de semana. Estamos começando mais uma nova semana. E eu tenho certeza que é uma semana com propósito, né? Na vida da gente. Aleluia. Tudo aquilo que Deus preparou para nós, né? E o que é melhor nisso tudo é que tudo que Deus preparou para nós é bom. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós nos alegramos, né? Com a inspiração do Senhor na vida dos seus filhos, né? Na habilidade, né? Não só nos dons, mas na habilidade que Deus dá às pessoas para o louvor a Ele, né? Aleluia. Glória a Deus. Como é importante. Sabe, amados, nós, na nossa vida, nós temos basicamente três questões básicas que é normal as pessoas fazerem, né? Ou se fazerem, na verdade. É quem sou eu, o que é que eu significo e qual é o meu lugar nessa vida. Tantas pessoas se fazem essas perguntas, ou melhor, qual o propósito de eu estar aqui, né? Nós fazemos muito essas perguntas quando ainda não temos Jesus, e as pessoas se perguntam isso, e mesmo depois que recebem Jesus, que estão no reino, que estão na família, muitas pessoas ainda ficam se perguntando, afinal de contas, qual o propósito de eu estar aqui? Né? Por que é que eu estou aqui? Nós vamos falar um pouco essa noite sobre isso. Eu tenho certeza que nós seremos bastante abençoados com essa palavra. E eu gostaria de dizer para vocês que para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos fazer mais algumas perguntas. Amém? São perguntas que respondem perguntas. Amém? Então, nós poderíamos começar nos perguntando, afinal de contas, qual o centro da minha vida? Né? E em que a minha vida está centrada? Qual a questão central da minha vida? E eu poderia dizer para vocês, a questão central da nossa vida para que respostas, vamos chamar assim, existenciais em nós sejam respondidas, é que nós não podemos nos ater à nossa carreira. Será que é a carreira que é o centro da sua vida? Será que é a família que é o centro da sua vida? Ou será que é o dinheiro que é o centro da sua vida? Sabe, queridos, todas essas coisas são coisas lícitas, né? São coisas úteis na nossa vida cristã. Né? Deus nos deu essas coisas, Deus nos deu uma habilidade, Deus nos deu uma carreira, Deus nos deu uma profissão, nos deu uma família. Tudo isso traz prosperidade para nós e, consequentemente, aqui nesse mundo traz dinheiro para nós. Mas será que tudo isso é o centro da nossa vida? Não. O centro da nossa vida, querido, precisa ser Deus. Né? O centro da nossa vida precisa ser Deus. É interessante quando a gente passa a estudar um pouco sobre isso, a ler um pouco sobre isso e buscar de Deus mais sobre isso, e a gente começa a ver como a vida, digamos assim, de um ateu é uma vida sem sentido. Você já parou para pensar um pouco nisso? Porque, digamos assim, normalmente um ateu é uma pessoa, normalmente, né, um ateu é uma pessoa assim que é muito ligada à ciência, né? Então, ou melhor, normalmente uma pessoa muito ligada à ciência é um ateu, né? É o inverso, na verdade. Então, aquela pessoa que crê na evolução, crê em todas aquelas coisas, que o mundo surgiu de uma grande explosão e depois do nada surgiu a vida, né? Na verdade, a gente precisa de muita fé para ser ateu, né? Tudo surgiu do nada, é muita fé, né? Para acreditar nisso. Então, quando você crê, ou melhor, quando você não tem o Deus no centro da sua vida, amados, afinal de contas, depois que você morre, acontece o quê? Nada. E depois que você morre, que não acontece nada, afinal de contas, você está aqui para quê? Né?
para que serve essa passagem nessa vida que nós vivemos aqui na Terra? Né? Por isso, queridos, que as coisas, mesmo as coisas lícitas da nossa vida, não podem jamais ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida necessariamente precisa ser Deus. Precisa ser uma questão de adoração ao Deus verdadeiro. Amém? Mas também não pode ser a adoração a qualquer coisa. Tem que ser uma adoração ao Deus verdadeiro. Amém? Aleluia. Mas aí a gente também, para responder, como eu disse para vocês, que temos algumas questões para discutirmos. Será que também para entendermos um pouco mais do nosso propósito, para entendermos um pouco mais quem nós somos, entendermos, na verdade, por que nós estamos aqui, será que nós não precisamos entender também qual será o caráter da nossa vida, como deve ser o caráter da nossa vida? Precisamos também. Essa questão do caráter é uma questão que está muito ligada ao discipulado. Digamos assim, ao tipo de pessoa que você é. Amados, nós precisamos entender que o nosso caráter é aquilo que nós vamos levar para a eternidade. Nós não vamos levar o dinheiro, nós não vamos levar as coisas que nós conquistamos aqui na terra, mas o nosso caráter nós vamos levar para a eternidade. Agora, a eternidade pode ser num lugar bom e a eternidade pode ser num lugar muito ruim. Porque a eternidade que não é num lugar bom, ela não é num lugar ruim, não. Ela é num lugar muito ruim. E essa questão do caráter é uma questão que Deus está muito interessado em nós, queridos. Deus está interessado naquilo que nós somos. Deus não está interessado naquilo que você faz, mas Deus está interessado naquilo que você é. Amém? Esse é o caráter. No livro de 2 Pedro, eu queria que vocês abrissem comigo lá. Aleluia. Aleluia. No livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 5, o apóstolo Pedro diz assim: por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento. Queridos, virtude aqui é uma palavra que também significa um bom caráter. Então nós devemos ter toda a diligência na nossa vida aqui na terra para acrescentar à nossa fé um bom caráter. Amém? Aleluia. Queridos, é importante em nós que nós passemos aqui essa temporada aqui com virtude em nossas vidas, com um bom caráter. Sabe, amado, a Bíblia diz que nós passamos esse tempo aqui, e esse tempo que nós passamos aqui, nós passamos em uma casa temporária. A nossa real habitação é aquilo que está por vir. É isso que a palavra diz. Nós precisamos, amados, estar cada vez mais ligados naquilo que está para acontecer e não naquilo que nós estamos fazendo agora. Amém? Aleluia. No livro de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte. Queria que você abrisse comigo lá também. 1 Timóteo capítulo 4. Aleluia. Primeira Timóteo capítulo 4, no verso 15. O apóstolo Paulo diz: seja diligente nessas coisas, dedique-se um pouquinho antes, né? Deixa eu ver aqui onde é que a gente começa. Aqui a partir do verso 11 diz: ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. E não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Aí no verso 15 ele diz: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto os que o ouvem. Queridos, olha que mensagem maravilhosa.
Que mensagem de caráter maravilhosa Paulo estava passando para Timóteo, que era um jovem ministro, uma pessoa que era, digamos assim, um pupilo dele, né? Ele ensinava todas essas coisas a Timóteo. E essas coisas que foram passadas para nós, para que nós aprendemos também com isso. E ele tinha dito aqui, no verso 12, quando nós lemos, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aí no verso 16 ele continua, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Essas coisas, queridos, quando nós atentamos bem, isso não é salvação só para nós, isso é salvação para os outros. Por isso que uma das outras perguntas que nós devemos fazer é: qual é a contribuição que eu estou dando com a minha vida? Qual é a contribuição que eu estou dando com a minha vida? Essa é uma questão ligada ao serviço. Amém? Qual é o seu ministério no corpo de Cristo? Sabe, amados, você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Eu não estou falando aqui do que você tem especificamente um dom ministerial, porque eu não estou dizendo que todos aqui vão ser pastores, todos aqui vão ser mestres, apóstolos, profetas, evangelistas. Não, queridos, mas você tem um ministério a ser exercido enquanto você estiver aqui. Então, o que é que você está fazendo com a sua vida para fazer a diferença? Será que você não está fazendo nada com a sua vida para ser a diferença? Porque, veja só, não estou querendo trazer condenação para você, não, queridos, eu estou querendo trazer uma animação para você. Porque, como eu disse, a nossa vida ela não é baseada naquilo que nós estamos vivendo aqui. A nossa vida ela não precisa ser centrada naquilo que nós estamos vivendo aqui. Ou você não concorda comigo que 80, 90 ou 100 anos que você possa viver aqui é muito pouco? Ninguém, queridos, ninguém a quem você perguntar acha que viver 100 anos aqui na Terra é um período longo. Ninguém. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Mesmo o ateu, aquele que eu disse para você que é o ateu, que não crê em nada, acredita que a vida depois da morte, depois ela se extingue, se acaba, não tem nada, com certeza ele acha que passar 100 anos aqui na Terra é muito pouco e que ele gostaria de viver mais do que isso. A medicina tem trazido isso, né? Os cientistas, a ciência tem trazido isso, tem trazido medicamentos para prolongarem a vida, né? Tantos estudos que são feitos ao redor de todo mundo, para quê? Para se criar algo que possa se prolongar a vida. Por quê? Porque esse é um desejo do ser humano, amados. É um desejo do ser humano viver mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós somos agraciados com a eternidade. O Senhor já providenciou a eternidade para nós. Isso é maravilhoso, amados. Isso é tremendo demais. E por isso que nós não podemos passar esses 100 anos aqui na Terra. Olha que eu já estou chamando a existência 100zinho para você, viu? Não se contente com menos do que isso. Nós não podemos nos contentar, queridos, com aquilo que nós podemos fazer nesses 100 anos aqui na Terra. Que nós vamos passar aqui. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. São esses 100 anos que nós vamos passar aqui que vai fazer toda a diferença para a sua eternidade. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. E sabe, qual é a mensagem que a sua vida está deixando? Ou que a sua vida vai deixar? Amém? Aleluia. Nossa vida, queridos, diz respeito a uma missão que nós temos aqui. Nós temos uma missão aqui na Terra, nesses 100 anos que nós vamos passar aqui. Nós precisamos passar uma mensagem do que nós somos e do que é que o reino é. Amém? O reino a que nós servimos é. Sabe, amados, o incrédulo, antes dele crer na credibilidade da Bíblia, ele precisa ter credibilidade em você que está pregando a palavra. Amém? Ele precisa ter credibilidade, você precisa mostrar credibilidade ao incrédulo. Ele não vai acreditar na credibilidade da Bíblia sem que antes ele veja em você uma pessoa em quem ele pode confiar. Amém? Uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Por isso que a Bíblia diz, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo.
Queridos, o Evangelho de Cristo tem uma maneira digna de viver. Amém? Aleluia. E nós não podemos estar, amados, nós não podemos estar pensando que nós podemos viver de qualquer modo aqui. Amém? Nós não podemos estar o tempo todo vivendo de qualquer modo, esperando que um dia o Senhor venha, ou sem esperar que um dia o Senhor venha e que todas essas coisas possam passar. Nós devemos viver, queridos, esperando a volta do Senhor. Sabe, esses 100 anos que eu estou declarando na sua vida, pode acabar amanhã, porque o Senhor pode voltar para te levar e deixar aqueles que não creem em Jesus. Mas eu creio que todos que estamos aqui iremos com Ele, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas sabe, uma questão importante também que nós devemos pensar nela, que nós devemos meditar nela. Qual terá sendo a comunidade da nossa vida? Ou melhor, como está sendo a nossa comunhão como o corpo de Cristo? Além de passarmos, amados, credibilidade para aqueles que não creem, nós devemos viver em comunhão com aqueles que creem. Amém? Sabe, amado, como você irá demonstrar o seu compromisso com os outros crentes? Como você tem demonstrado o seu compromisso com os outros irmãos? Né? Qual tem sido a sua ligação com a família de Deus? Amém? Aleluia. Nós precisamos, amados, viver ligados naquilo que nós podemos fazer um pelo outro. Amém? Aleluia. Sabe a razão disso tudo, para responder aquelas primeiras perguntas que nós começamos. Quem eu sou? Qual o propósito da minha vida? Por que é que eu estou aqui? Não é? O que é que eu significo? Sabe, amados, para responder tudo isso, você se fazendo essas perguntas que nós passamos, nós chegamos a um tema interessante. Propósito de nós vivermos é a razão que Deus quer que nós estejamos aqui. E essa razão é a adoração a Ele. Amém? A razão de nós estarmos aqui, queridos, é a adoração a Deus. Nós não temos outra razão para estar aqui. Sabe, eu estava meditando nisso, eu li algo que eu achei interessante demais. Na verdade, foi uma revelação para a minha vida, né? Com relação a esse tempo que nós passamos aqui. Nós, quando somos gerados, nós passamos 9 meses na barriga da nossa mãe, não é isso? Veja só, aqueles 9 meses que nós passamos lá crescendo, nos desenvolvendo e sendo aperfeiçoados. Para quê? É o fim de tudo quando nós saímos da barriga? Não, é o começo. É o começo de tudo. Esses 9 meses que nós passamos na barriga da nossa mãe, querido, é esse tempo que nós estamos passando aqui. Nós nascemos, nós estamos crescendo, nós estamos sendo aperfeiçoados. Para quê? Para a nossa eternidade. São fases, amados, que nós passamos. São fases que Deus criou para que nós passássemos. Quando Deus criou Adão ali no jardim, Ele não criou Adão para morrer. Ele criou Adão para viver eternamente. Iria existir um momento em que Adão e toda a humanidade a partir de então iria simplesmente deixar a terra e viver com o Senhor. A morte infelizmente veio por causa do pecado. A historinha todos nós conhecemos. Afinal de contas é para isso que Jesus Cristo foi enviado. Não é verdade? A morte veio, querido, mas a morte para nós que cremos, ela é o início da nova vida que nós temos no Senhor. É o início da nossa eternidade, aquela mesma fase de crescimento, desenvolvimento, amadurecimento dentro da barriga da mãe. É isso que nós estamos passando aqui para chegarmos a viver com o Senhor. Queridos, nós não estaríamos preparados para viver com o Senhor. Nós, amados, nós não conseguimos imaginar. Ninguém jamais vai conseguir colocar em livro nenhum, vai conseguir colocar em papel nenhum, que você leia, que você entenda o que é a eternidade com o Senhor. Ninguém vai conseguir dizer isso. Ninguém vai conseguir demonstrar o que é isso.
Nós não estaríamos, amados, preparados para isso se nós não passássemos esse tempo aqui. Esse tempo crescendo espiritualmente, aprendendo quem é o Senhor. Por isso, amados, que o incrédulo, ele não consegue imaginar o que é a eternidade, porque ele não sabe qual é o propósito de nós estarmos aqui. O propósito de nós estarmos aqui, queridos, é aprender a adorar o Senhor. Porque a nossa vida na eternidade é adorar o Senhor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não é como eu pensei um dia que era, assim, aquele lugar assim, bem branquinho, com uns anjozinhos voando lá, com aquelas asinhas, né? Que aí um dia nesse lugar ia ser ótimo, né? Uma semana nesse lugar, assim, devia ser ótimo também. Um mês já começava a ficar mais ou menos. Na eternidade, então, olha, era o verdadeiro inferno, né? Deixava de ser o céu e virava o inferno. Não, queridos, a eternidade com o Senhor é um lugar muito maravilhoso. É um lugar muito melhor do que isso. Isso está dentro de nós, amados. Se isso não estivesse dentro de nós não teríamos usado a medida de fé que nós tínhamos para crer no Senhor Jesus. Essa busca por estar com o Senhor, sabendo que existe algo muito melhor depois disso aqui que nós estamos vivendo, está dentro de nós. Deus implantou dentro de nós. Isso nasce conosco. Por isso que nós queremos estar lá. Amém? Mesmo sem nós termos grandes revelações a respeito do que é que nos espera, mas nós queremos estar lá. Sabe, amados, um dia nós talvez a gente decidiu estar lá para não estar no inferno. Muitos incrédulos preferem crer no Senhor para estar no céu, para não estar no inferno, né? É uma opção, ou o lugar bom ou o lugar ruim. Mas sabe, amados, nós aprendemos que, na verdade, nós queremos estar lá porque nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos compartilhar a nossa eternidade com o Senhor. Amados, aquele lugar é maravilhoso demais. Amém? É maravilhoso demais. A razão de tudo para nós é Deus, queridos. O apóstolo Paulo, ele tinha a revelação do que era isso. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu gostaria demais de não estar mais aqui. Por mim, eu já tinha ido, faz tempo. Mas eu quero estar aqui porque eu preciso estar aqui por causa de vocês. Paulo falando, escrevendo. Eu preciso estar aqui para falar disso para vocês. Mas por mim, eu gostaria de estar lá há muito mais tempo. Isso precisa ser a razão da nossa vida, amados. A vontade de adorar a Deus, com a certeza de que nós estamos o adorando, sabendo que isso é apenas o começo daquilo que nós vamos ter na eternidade. Amém? E Paulo, por causa dessa revelação, ele já dizia, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. O que é a sua vida? É o dinheiro? O que é a sua vida? É a diversão? O que é a sua vida? É a família, que é muito bom? O que é a sua vida? É a sua profissão? O que é a sua vida? É o seu talento? Não, queridos, a sua vida é o Senhor. Amém? A sua vida é o Senhor. Amém? O propósito das nossas vidas, queridos, é agradar a Deus. Amém? Abram comigo no livro de 1 Tessalonicenses. Aleluia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. No verso 4, no verso 4 ele diz, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos,
não como para agradar aos homens, mas a Deus. Nós, queridos, estamos aqui para agradar a Deus. Amém? A palavra está dizendo isso. O apóstolo Paulo, pelas revelações que ele teve, ele estava passando esse ensinamento para nós. Nós não devemos estar aqui para agradar aos homens. Nós devemos estar aqui para agradar a Deus. Amém? Agradar a Deus, queridos, é uma adoração a Ele. Agradar a Deus é uma maneira de nós darmos glórias ao Senhor. Darmos glórias ao Senhor, queridos, é quando nós o adoramos. Amém? Adorar é o nosso primeiro dever com Deus. Aleluia. É muito mais do que louvar, é muito mais do que cantar, não desmerecendo as pessoas que cantam na igreja, que são do ministério de música da igreja. Mas sabe, queridos, adorar a Deus é muito mais do que música. E eles sabem disso. As pessoas que estão aqui no ministério de música da igreja sabem disso. Sabe que adorar ao Senhor é muito mais do que música. Adorar ao Senhor, queridos, é amá-lo. Adorar ao Senhor é uma maneira de viver. Adorar ao Senhor é a sua maneira de viver. Amém? Aleluia. Nós damos glória a Deus, queridos, quando nós amamos uns aos outros. Amém? Nós damos glória a Deus porque a nossa responsabilidade é aprender a amar como Deus amou. Nós precisamos amar como Deus amou. Sabe, amados, nós não podemos... Se lembra que eu disse que nós também temos uma missão aqui? Sabe, nós não teríamos uma missão aqui. Essa missão não seria eficaz aqui se nós não aprendermos a amar uns aos outros. Sabe, amados, porque eu quero estar na eternidade e eu quero estar na eternidade do lado bom da eternidade. Eu quero estar com o Senhor. Agora, você se preocupa onde as outras pessoas vão estar? Nós devemos nos preocupar com isso. Sabe, amado? Nós devemos nos preocupar com isso. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa passagem aqui, nos preocupar para onde as pessoas estão indo passar a eternidade. Sabe por quê? Porque Deus implantou isso dentro de nós também. Amém? Esse amor, queridos, é o amor de Deus em nós. O amor é o que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E do mesmo jeito que Deus exerceu esse amor com você, você precisa exercer esse amor com aqueles que estão junto de você. Amém? Aleluia. Quando nós amamos, amados, nós estamos glorificando a Deus e nós estamos o adorando. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando nós nos tornamos igual a Cristo, querido, nós também estamos dando glória a Deus. Também faz parte do nosso propósito aqui. O nosso propósito aqui, amados, é nos desenvolvermos como pessoas boas. Nos desenvolvermos como pessoas boas. Ter um caráter cristão na nossa vida. Em João, no capítulo 15, eu queria que você abrisse comigo lá. No Evangelho de João, capítulo 15. Aleluia. João, capítulo 15, no verso 8. Jesus falando diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Sabe, queridos, o fato de você dar muito fruto é uma forma de glorificar a Deus. Amém? Jesus disse que nós precisamos dar frutos para glorificarmos a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando nós servimos a outras pessoas, amados, com nossos dons, com nossos talentos, com nossas habilidades, com nossa capacidade, nós também estamos glorificando ao Senhor. Amém? Nós também glorificamos ao Senhor com aquilo que Deus colocou em nós para fazermos. Sabe, não é só os dons,
não são só as pessoas que têm um ministério nos dons ministeriais que vão ser perguntados pelo Senhor lá na frente o que é que foi feito com os dons. Não, queridos, Deus vai perguntar a cada um de nós o que é que nós fizemos com a nossa vida. Amém? Aleluia. Sabe, esse é um tema que eu gosto. Eu gosto. Sabe, porque nós como igreja, nós precisamos aprender a ter responsabilidade com a vida que nós passamos aqui. Amém? Essa responsabilidade que nós temos aqui, de viver uma vida de caráter, de viver uma vida de amor, de viver uma vida, queridos, comprometidos com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos para fazer. Sabe aquela parábola dos talentos, quando o Senhor distribuiu os talentos para um senhor distribuiu o talento para os servos? Sabe, amado, o importante não foi, se você for ler aquela parábola, você vai ver que um conquistou 10 talentos, o outro 5 talentos, e sabe, todos os que conquistaram alguma coisa a mais, o Senhor deixou entrar no reino da mesma forma, porque ele não estava preocupado, o Senhor não estava preocupado com a quantidade, ele estava de olho naquilo que você estava fazendo com o que ele colocou na sua mão, ou melhor, com o que o servo fez com o que o Senhor colocou na mão dele. Amém? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida é o que o Senhor vai perguntar para nós. Amém? O que é que nós fizemos com a nossa vida? Na verdade, queridos, lá no início da nossa eternidade, o Senhor vai fazer 2 perguntas para nós. O que é que você fez com Jesus Cristo que eu enviei? Aí você vai dizer, Senhor, eu criei, né? Eu criei em Jesus, glória a Deus. Aí ele vai dizer, glória a Deus, meu filho. Então, acesso aqui você já tem. Agora deixa eu lhe perguntar mais uma coisa que é para eu decidir aonde é que você vai morar. O que é que você fez com a sua vida? Aí o negócio vai ser um pouquinho diferente lá dentro. Amém? Existe um reino, queridos, para onde nós estamos indo, que nós já fazemos parte dele, mas nós estamos adquirindo riquezas para esse reino. Nós, nessa passagem que nós estamos aqui, estamos adquirindo riquezas para esse reino, para onde nós estamos indo. Adquirindo nossos galardões para onde nós estamos indo. Nós iremos conquistar galardões. É como eu não sei o que são os galardões, mas Deus disse que Ele vai distribuir os galardões por aquilo que nós fizemos aqui na terra. Então, eu quero muito. Eu não quero pouco. Se você tem, ou será que você vai se contentar só com pouco? Será que você vai querer se contentar só com um pouquinho de galardão? Não, eu entrando lá, para mim já está bom demais. Sabe, queridos, não é o desejo de Deus para a sua vida isso. Amém? Não é o desejo de Deus. Deus diz que existem galardões que vão ser distribuídos para nós, mas vão ser distribuídos por aquilo que nós fizemos aqui com a nossa vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Por isso que nós também precisamos falar dele para as outras pessoas. Nós precisamos falar do Senhor para as outras pessoas. É nossa missão. Amém? No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Aleluia. Sabe, amados, é bom demais nós falarmos do Senhor para as outras pessoas. É bom demais quando um evangelista vem e fala, e com sinais, prodígios e maravilhas, mostram o Senhor, mostram aquilo que o Senhor é capaz através dos milagres que ele realiza. Agora, sem uma fundamentação na palavra, querido, aquela pessoa que creu, ela pode perder aquilo que ela conquistou. A pessoa precisa, amados, crescer e ser amadurecida nessa palavra. Por isso que você precisa, amados, nesse tempo que você passa aqui, você precisa buscar do Senhor. É por isso que existe o Rema, por exemplo, né? Agora fazendo a propaganda, segunda-feira começa as aulas. É por isso que você precisa buscar crescer nessa palavra, amados. Porque se você não cresce nessa palavra, você não vai ser um crente eficaz aqui. Você não vai fazer tudo aquilo que o Senhor preparou para você fazer aqui. Amém? Você não pode ser um crente que vai chegar, sentar no banco da igreja e esperar a eternidade chegar para você. Você vai prestar contas disso ao Senhor. Amém? Aleluia. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4,
Sabe, amados, é como eu já disse, eu não quero trazer condenação para você, mas eu quero te exortar, te animar a ser diferente, te animar a ser eficaz. Amém? Aleluia, aleluia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 15, diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. O que é que faz transbordar de ações de graças para a glória de Deus? É o número cada vez mais de pessoas sendo alcançadas. Queridos, um número cada vez maior de pessoas sendo alcançadas é para a glória do Senhor. Sabe, amados, Deus enviou Jesus porque Ele quer o céu totalmente habitado. Deus não quer que ninguém se perca, amado. Deus, Ele amou o mundo e Ele quer todos lá com Ele. Você sabe, o diabo, queridos, ele tem uma condenação para ele. No início, quando o diabo, ele atingiu a santidade de Deus, quando o pecado foi gerado no coração de Satanás, Deus determinou uma punição para o diabo, que era passar a eternidade no sofrimento eterno. Desde então, o diabo ele quer que passar essa eternidade com o lugar dele mais habitado possível. Ele não quer ir para lá sozinho de jeito nenhum. Mas é isso que nós precisamos fazer. Não permitir que o inferno seja habitado. Sabe, queridos, o inferno ele não foi preparado para a humanidade. Amém? O inferno ele foi dado para o diabo. Deus quer a humanidade ao seu lado na eternidade. Foi para isso que o homem foi criado. Para viver a eternidade com o Senhor. E é para isso que nós estamos aqui. Para adorar a Deus, para aprender a adorar a Deus e para fazer com que nós possamos chegar na eternidade tendo alcançado o maior número de pessoas possíveis. Amém? Aleluia. Aleluia. No livro de Atos, o apóstolo Paulo disse assim, ó, se você quiser ir lá no Atos 20, 24, vamos lá. Atos 20, versículo 24. Aleluia. Sabe, eu não sei se todos nós passamos, eu não sei se todos nós ou se todos passaram por momentos na vida cristã que eu, por exemplo, passei. Então, eu já passei fases na minha vida cristã de irresponsabilidade com o reino. E não me importar com aquilo, para mim, o que estava em mim estava bom demais. Sabe, queridos, mas é essa realidade, é esse conhecimento da eternidade, é esse conhecimento daquilo que você vai prestar contas, que eu precisava prestar contas, que fez a minha vida mudar. É isso que fez a minha vida mudar. Amém? Aleluia. No livro de Atos, no capítulo 20, no verso 24, o apóstolo Paulo diz assim: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Sabe, amados, o apóstolo Paulo ele estava dizendo que ele não considerava a vida dele preciosa. O que era precioso na vida dele era testemunhar do Senhor. Era testemunhar o evangelho da graça de Deus que o Senhor tinha confiado a ele. Deixa eu te dar uma grande revelação. Esse evangelho da graça do Senhor foi confiado a cada um de nós. Amém? Queira você ou não, quando você nasceu de novo, você recebeu o evangelho do Senhor para testemunhar para as outras pessoas.
seja com palavras ou seja com a sua vida, como nós já vimos aqui, mas você precisa testemunhar desse evangelho da graça do Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Nós podemos resumir, queridos, o propósito das nossas vidas em duas passagens da palavra. E eu queria que vocês abrissem comigo lá agora, em Mateus, capítulo 22. Todas as duas estão em Mateus. Também em Mateus. Também tem nos outros evangelhos, mas eu queria ir em Mateus, capítulo 22. Aleluia. Nós precisamos, amado, nós devemos ansiar por estar na eternidade com o Senhor e a eternidade com muitas moradas, como o Senhor já disse que tem. Porque lá, querido, tem muitas moradas. Não importa quantas pessoas você conquiste para o Senhor, lá tem morada para todo mundo. Amém? Sabe, amados, eu não sei se você já leu, ou pelo menos já viu um livro de um evangelista chamado Reinhard Bonk. Alguém aqui já viu? Algumas pessoas já viram. Se você pegar um livro dele, ele é um evangelista que ele tem uma missão específica para a África, um chamado específico para a África. Agora, o chamado dele na África, queridos, não é pequenininho, não. É muito grande. Você não tem um livro dele chamado Evangelismo por Fogo. É ótimo esse livro. Quando você abre esse livro, no meio dele, ele traz algumas fotos das cruzadas dele. Amados, é impactante você ver aquilo. É impactante. Eu não estou dizendo que todos nós somos evangelistas do ponto de vista do dom ministerial. Mas sabe, queridos, todos nós temos o dever de ser evangelistas da palavra. Amém? Porque eu choro quando eu vejo aquelas fotos. Porque você abre assim, se depois você tiver curiosidade, procura alguém que tenha o livro, que possa te emprestar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pegar emprestado, você lê o livro e depois você devolve, amém? Aleluia, aleluia. Então, quando você pega o livro e você abre no meio assim do livro que tem as fotos, aí tem lá, cruzada evangelística na Nigéria. Aí tem assim, ó, um mar de gente assim, na foto. Aí tem lá, conversões, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Tem assim, quantos participaram da cruzada? 5 milhões de pessoas participaram da cruzada. Por isso que é aquele mar de gente. Aí 1 milhão de pessoas aceitaram Jesus Cristo. Você consegue imaginar o que é isso? Aleluia, queridos. Aleluia. É tremendo demais. É muito bom. Aleluia. Mateus capítulo 22. Verso 37. No 36, perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E no capítulo 28, queria que você passasse mais um pouquinho. No verso 19, diz assim: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Então, essas duas passagens é chamada, não é que esteja na Bíblia não, né? Mas às vezes uma Bíblia tem, às vezes uma versão tem escrito assim em cima, né? Umas palavrinhas que o editor coloca, né? Não é da Bíblia, é o editor que coloca. Então, naquela primeira passagem que nós lemos, algumas Bíblias trazem que esse é o grande mandamento.
E essa passagem aqui, algumas Bíblias trazem que é a grande comissão. Então, queridos, o grande mandamento e a grande comissão resume o propósito da nossa vida aqui. O propósito da nossa vida é amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. É amar o seu próximo como a si mesmo. E é fazer discípulo, batizando e ensinando. Queridos, esse é o propósito da nossa vida. Amém? Então, se você não tinha propósito na sua vida nessa tarde, né, começo de noite, se você estava assim, era e é um crente, mas estava assim, completamente sem propósito na vida, eu tenho certeza que a partir dessa noite, você saiu completamente cheio do propósito de Deus para você. Amém? Você está completamente convicto hoje do que é que o Senhor quer para a sua vida. Deus quer que você o adore, Deus quer que você ame as outras pessoas e por causa disso, Deus quer que você faça discípulo e que você ensine esses discípulos. Amém? Essa é a sua função aqui, queridos, no reino. Amém? Agora, Deus vai te usar com os teus dons, Deus vai te usar com os teus talentos, Deus vai te usar com a tua profissão. Deus não quer que você abra mão de nada disso, amados. Quando Ele quer que alguém abra mão de alguma dessas coisas, aí Ele diz. Amém? Aí Ele diz, olha, você está nessa profissão, você tem esse talento, mas eu não quero você aqui agora. Agora eu quero você aqui. Quando Deus diz isso, ótimo. Ele tratou com você individualmente. Ótimo, maravilhoso, glória a Deus. Mas sabe, amados, Deus quer que nós possamos usar todas as nossas habilidades que nós adquirimos para esse propósito aqui. Amém? Deus quer que nós usemos essas habilidades com esse propósito. Porque Ele sabe, quando nós passamos crescemos aqui na Terra, eu acho interessante isso, crescemos aqui na Terra, né? Parece que a gente vai para outro planeta, né? Mas a gente vai para outro reino, né, queridos? A gente vai para outro lugar. Então, quando nós passamos esse período aqui nesse mundo em que nós vivemos, nós aprendemos a desejar algumas coisas naturais. Não é? Então você cresce como criança. Então, quando você já é criança, já está todo mundo perguntando: o que é que você quer ser quando crescer? Né? Não, você é bombeiro. Todo menino quer ser ou policial ou bombeiro. Né? Menina, eu não sei, porque eu não tenho essa experiência com menina. Professora. Toda menina depois desiste, né? Mas, sabe, queridos, né? Nós temos o desejo natural de sermos alguma coisa. E essas habilidades que nós temos com alguma coisa natural são as habilidades que Deus está tratando conosco para que esse propósito aqui seja realizado. Deus não quer te usar de outra maneira. Não é? Como eu disse, quando Ele quer te usar de outra maneira, Ele vai tratar especificamente com você de outra maneira. Mas Ele quer usar habilidades naturais que Ele te dá para isso. Amém? Ele quer te usar como médico, Ele quer te usar como enfermeiro, como fisioterapeuta, como advogado. Amém? Como engenheiro para construir grandes e lindas igrejas, né? Aleluia. Amém. Amém. Então, queridos, esse é o propósito da nossa vida. Amém? Agora, esse propósito da nossa vida precisa estar dentro do nosso coração, firmemente incrustado dentro do nosso coração. Amém? Não sei se você já viu um anel, quando o ourives, né, que prepara, coloca a pedra preciosa no anel, ele coloca lá de uma maneira que aquela pedra ela não sai de jeito nenhum. Se sair é porque colocou errado, né? Mas quando ele coloca bem colocada, aquela pedrinha ela não sai dali de jeito nenhum. Uma vez colocada, ela não é feita para sair dali. Sabe? O desejo que Deus colocou no nosso coração de fazer discípulos, batizar, ensinar e amar o próximo, precisa estar no nosso coração dessa forma. Amém? Ela tem que ser, ela veio e foi colocada bem colocada. Porque Deus não faz nada mal feito. Amém? Aleluia. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui à frente. Aleluia. Queridos, vamos nos levantar. O desejo, amados, que Deus tem de nos preparar para a eternidade, já está no nosso coração. Por isso que nós precisamos almejar
a eternidade chegar. Amém. Querido, pode subir. Aleluia. Esse desejo está no nosso coração e ele precisa permanecer no nosso coração. E é por isso que nós temos momentos como esse que nós estamos desfrutando dele nessa noite. De compartilhar a palavra, de aprender da palavra, de desfrutarmos dessa palavra, mas principalmente de desfrutarmos dessa mesa aqui. Né? Para que esse propósito seja realizado, nos foi dado duas coisas. Nos foi dado a palavra e nos foi dado o Espírito. Nos foi dado o pão e nos foi dado o vinho. Amém? Isso já foi colocado para nós, queridos, para que nós possamos sempre nos lembrar que Jesus Cristo vai voltar. A palavra e o Espírito foi colocado diante de nós para nos lembrar que Jesus Cristo vai voltar. Amém? Nós vamos compartilhar agora uma música com o irmão e logo depois nós vamos compartilhar a ceia do Senhor juntos. Amém? Aleluia.